Seja amigo do seu povo. Fale a todos a quem encontrar. Irmãos, uma vez, uma irmã se ofendeu e saiu da igreja. Eu custei para buscá-la. Porque à porta da igreja haviam 4 pessoas conversando com o pastor ao mesmo tempo. Na porta, enquanto os demais aguardavam para se despedir. Uma 5ª irmã tentou falar com o pastor e eu não consegui ter olhares para os 5. E era um problema sério. A irmã ficou aborrecida e saiu da igreja. Porque o pastor não deu atenção. O pastor até consegue cumprimentar 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas a necessidade de dar atenção, 100% da atenção a todo mundo que precisa. E esta é uma realidade, esta é uma verdade. É difícil para colocar em prática, sabe? Faça um aceno amável a todos, mesmo que não seja retribuído. Não esqueça os velhos, trate-os com o mesmo cuidado que os jovens, e idem para com as crianças. O pastor não pode se esquecer nem de dar um tchau. Um dia desse a Márcia veio brigar comigo, porque eu passei na porta da casa dela de carro e não dei tchau. Eu não sabia nem onde ela morava. Cadê a Márcia? Está aqui? Deve estar fazendo comida. Está aqui? Ah lá, está lá atrás. Mas acontece isso. O pastor não consegue ver todo mundo. E quando ele encontra com o membro da igreja, ele não sabe que ele é membro da igreja. Cadê o menino que eu encontrei com ele no restaurante, lá no centro da cidade? Ele senta aqui, sempre aqui assim. Estava almoçando lá, não veio agora de manhã não. Ele, pastor, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu sou lá da igreja. Eu falei, como é que é o seu nome? Aí ele se apresentou. Falei, que ruindade. Tinha acabado de chegar na igreja. Aí almoçamos. Foi o dever de conhecer as pessoas. E é uma obrigação, irmãos. Eu não estou aqui tentando tirar o corpo fora, não. É um meia-culpa. É uma limitação, uma dificuldade mesmo. Pode chegar a ocasião quando você será compelido a deixar a sua igreja por causa da oposição de algum indivíduo ou de algum grupo da igreja. Isso tem acontecido a muitos pastores. Se isso acontecer, saiba que você deve manter a cabeça fria e quente o coração. Isso honrará a Deus, trará bênção para o seu coração. Se alguma hora se sentir que errou no seu ministério, declare-o sem constrangimento perante a igreja. Isso é como engolir novamente o que falou. Sempre cometemos erros quando damos lugares à emoção. Agindo impulsivamente, trazemos danos para o ministério. É melhor esperar a hora oportuna para falar ou fazer alguma coisa. Quando a tempestade amainar, quando acalmar, então será o momento de fazer ou falar alguma coisa. O pastor deve ser cauteloso com as filhas de Eva, pela nobreza da vocação e alteza da casa de Deus. Seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Vamos aí na Bíblia. Em nenhuma hipótese deverá falar a uma mulher sozinha num quarto de hotel, ou em seu carro, ou no dela. Deve pôr a mesma cautela. Quando efetuar visitas, faça sempre acompanhado, ou que o marido, o pai da mulher esteja em casa, para evitar dar margens a comentários. Complicado demais. Pastor Billy Graham não mandava nem de elevador se tivesse uma outra mulher sozinha. Pesado, irmãos. E o pastor não, às vezes, precisa carregar as irmãs para algum lugar, seja para uma tarefa, seja para uma visita. Nem sempre a esposa pode ir, nem sempre ele acha um diácono. Como é duro. Já desse eu estava passando
onde aqui, e tinha uma senhora com a sacola, acho que aqui indo ali para perto da casa de Marcelo, a Lídia. Aí eu vi uma senhora subindo com um menino, uma sacola, que vontade. Mas não sabia se o marido dela era brabo, não ia entender esse negócio. Falei, meu Deus do céu, carregando menino, sacola. É tão duro para o pastor não fazer algumas coisas que lhe é obrigatório fazer. O pastor precisa ter uma esposa, porque sem ela, ele é semelhante à casa sem telhado, automóvel sem pneus, garrafa sem tampa. Isso lá é verdade mesmo. O pastor sem esposa, ele está a pé, sabe? Devemos ser cuidadosos para não sermos vaidosos, nem orgulhosos, complacentes, negligentes, ciumentos, intolerantes, procedências estas do coração não preparado. Depois de 20 anos em que Davi ainda sentia as dores dos seus erros. Ou seja, os erros do pastor também os acompanha. Pastor incompreendido. Veja só como veem as ovelhas o seu pastor. Se o pastor é muito sério, tem cara de delegado. Se é muito sorridente, deveria ser mais sério. Oi, filho. Colore agora. Se o pastor viaja muito, é um pastor turista. Se não viaja, não se atualiza e nem faz intercâmbio. Se o pastor prega longos sermões, é cansativo demais. Se mensagens tem Bíblia e é despreparado. Se o pastor visita a casa dos irmãos, parece que não tem mais o que fazer. Se não visita, não reserva tempo para conhecer o rebanho. Se o pastor se veste bem, com etiquetas de marca e vaidoso, se anda desajeitado, não se preocupa com a imagem pessoal. Se o pastor faz culto todo dia, quer ver os crentes morando na igreja. Se faz apenas um culto por semana, está deixando as ovelhas desnutridas. Se o pastor canta muito no culto, é metido a cantor. Se não canta, deveria aprender a cantar. Se o pastor faz amizades com autoridades, ele é muito misturado. Se prefere viver isolado de todos, é individualista e metido a santarrão. Se o pastor gosta de fazer festas, é um pastor festeiro, gastador. Se não gosta de festas, é insociável, pão duro. Mas se anda de bicicleta ou a pé, faz os crentes passar vergonha. Se o pastor mora bem, dizem, como pode com um salário tão pequeno? Se mora mal, de invocação para pobre. Se o pastor exige que a igreja viva em oração, é antigo, velho, cafona. Se não fala em oração, não é espiritual. É um sério candidato a fracasso. Se o pastor trabalha para se manter, é um homem sem fé. Se vive apenas pela fé, deveria trabalhar para não sacrificar a igreja. Se o pastor fala alto em suas pregações, ele é muito estridente, agressivo. Se fala demasiadamente brando, mas parece uma mosca morta. Se o pastor é cheio de ideias